Como eu faço para ter uma agência de marketing no Brasil, ter clientes dos Estados Unidos e conseguir ganhar em dólar? Essa é uma pergunta que eu já recebo muito no meu Instagram e eu vou aqui explicar para vocês justamente tudo que eu fiz e como funciona o processo de você ter uma agência de marketing internacional. Quer dizer, eu vendo os meus serviços em dólar e convertido no real dá um valor muito bom. Se eu vendo, por exemplo, o meu serviço a $1.000, eu não sei como é que está a cotação do dólar nesse momento que você está vendo esse vídeo, mas eu ganho cerca de 5 mil, 6 mil reais até, vamos colocar essa margem, fazendo apenas um serviço, por exemplo, de gestão de tráfego. Então, é um tipo de formato de trabalho que você consegue prosperar bastante e você não precisa se colocar na dificuldade que você tem no Brasil, que é a dificuldade de você ter que dar desconto, ter que se humilhar, sabe aquele drama que pessoas que prestam serviço com marketing digital fazem aqui no Brasil. E o melhor de tudo, você consegue ganhar esse dinheiro mesmo sendo um designer, mesmo sendo um copywriter, um gestor de tráfego. Você consegue vender o seu serviço e poder ganhar em dólar. E eu vou te explicar justamente como funciona esse processo e é exatamente o que eu fiz. Uma consideração muito importante é que esse tipo de conteúdo é algo que é pouco conhecido pelas pessoas. Isso acaba sendo um ponto muito bom, porque se não tem muitas pessoas que fazem isso, você tem menos concorrência, e se você tem menos concorrência, consequentemente, você tem mais oportunidade de mercado, né? A chance de você conseguir é melhor porque você tem menos competição. Então, é aquele velho ditado, né? Quem bebe água cedo, bebe água limpa. Alguma coisa do tipo. E você ter esse tipo de business é algo que pode simplesmente mudar a sua vida, como mudou a minha, e é algo que faz total sentido, independente se você fala ou não inglês. E o primeiro ponto é como você pode fazer a captação desses clientes. Eu posso até gravar uma aula totalmente gratuita aqui no YouTube, ensinando vocês a estratégia de captação que eu utilizo até na minha agência, para vocês entenderem. E basicamente, o trabalho que você consegue ter resultado pode ser tanto da forma orgânica quanto da forma paga. E basicamente, esses dois formatos você consegue ter resultado. Eu não recomendo a forma orgânica, porque dá muito trabalho e tal, para mim não vale a pena. Mas da forma paga, você consegue ter resultado utilizando o Facebook Ads e fazendo campanha com o objetivo de WhatsApp. E aí, a partir disso, você busca se diferenciar no seu criativo e busca se diferenciar na sua comunicação, que você vai conseguir ter resultado. Você vai conseguir achar bons anúncios e boas oportunidades. Então, isso é um ponto que você pode colocar para poder trabalhar. Através do tráfego pago, você consegue, por exemplo, mesmo do Brasil, gastando em real, tentar pegar as pessoas dos Estados Unidos e tentar pegar em dólar. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ter muito resultado. Eu comecei a fazer mais ou menos em 2021, 2022, e isso foi algo que mudou a minha empresa. Hoje em dia as coisas estão mais difíceis que antigamente, mas ainda assim é algo que vale muito a pena para você poder trabalhar. Além dessa captação, uma coisa que você precisa levar em consideração é o fuso horário. Pode acontecer em uma situação de rotina você ter que se adaptar ao fuso horário do seu cliente. Eu tenho clientes que eu já tive reunião às 9h30 da noite, porque estava tendo uma diferença de fuso horário de umas 4 horas, e essa diferença de 4 horas pesa, né? Porque, para ele ficava disponível depois do trabalho, que era 5h30, então era 9h30 para aqui no Brasil. Então, é algo que é pesado, cansa, é muito exaustivo. Então isso é algo que você precisa levar em consideração quando você tiver clientes dos Estados Unidos. Tem que se adaptar ao fuso horário. Na grande maioria das vezes, você não passa por esse desgaste, né? Você tem que se adaptar a um fuso horário de 1 hora a menos ou 2 horas a menos para você conseguir aí se adaptar. Mas, no geral, você acaba conseguindo fazer um bom trabalho quando você atende o fuso horário desses clientes. Além disso, existe uma coisa que as pessoas perguntam, né, que é o idioma. Pô, Igor, eu preciso falar inglês, é importante eu falar inglês? Existe sim um diferencial de você saber falar inglês. Eu sei falar inglês, eu converso em inglês, para mim é algo que eu acho extremamente importante. Mas se você não souber também, é algo que você consegue se virar. O grande problema é que a gente está num ambiente mais competitivo, você vai competir com outras pessoas. Então tem duas agências. Uma agência cobra, sei lá, $700 e a outra cobra $700. Um sabe falar inglês, o outro não sabe falar inglês. Quem você acha que ele vai escolher? Pois é, ele vai escolher a empresa que sabe falar inglês, porque traz segurança, traz conhecimento, apesar de certa forma não ser algo tão importante assim para você dar resultado, pelo menos.
por uma perspectiva profissional, acaba te destacando em relação às outras empresas, mas no quesito de resultado não acaba sendo algo tão pesado. Por quê? Porque para você estudar o mercado americano, você só precisa navegar na internet. E tipo assim, existe muito conteúdo gratuito, existe ferramentas de inteligência artificial que pode traduzir o conteúdo do inglês para o português, adaptar a comunicação. Então, a língua, ela acaba sendo uma barreira muito baixa em relação a isso. Então, acaba sendo um ponto que você consegue, de certa forma, se sobressair. Mas a conversação é algo importante. Então, eu não diria nem que o mais importante é você saber inglês, tipo, de ler ou escrever, mas de saber falar. Eu acho que se falar porque você tem uma conversação com o seu cliente em inglês, eu acredito que pode ser um diferencial muito importante para você conseguir crescer e prosperar. Então, falar inglês, na verdade, conversar em inglês, né, vamos colocar assim dessa forma, acho que é mais coerente, é algo que te dá uma posição diferenciada. Mas não deixe com que isso afete muito, porque na época, quando eu comecei, fazia tempo que eu não falava inglês, então meu inglês era muito enferrujado, eu me sentia muito desconfortável, mas eu aprendi, agora eu tô mais fodástico, né, mais fluente e tal, então eu consegui meio que sobrepor essa dificuldade. Então é o que você consegue contornar com o passar do tempo. Uma outra forma também que é muito importante para as pessoas entenderem é a rentabilidade, né, para você ter nesse negócio. Porque é financeiramente bom. Não é apenas pelo simples fato de que se você vender em dólar, um valor baixo acaba sendo alto no real e você que mora no Brasil acaba ganhando muito. Mas o diferencial mesmo é que com o valor que você acaba tendo de maneira baixa, tipo 600, 700, 800, $1.000, e você converte para o real, você na verdade consegue montar uma equipe inteira que gira em torno disso. Então, a sua profissionalização do negócio, ele vai a um patamar totalmente diferente. E isso é um ponto muito bom, porque você consegue montar uma equipe, você consegue contratar pessoas básicas assim para iniciante, para montar uma equipe, já prestar os seus primeiros serviços e conseguir crescer e prosperar nisso. Então é algo que vale muito a pena. Esse business de você ter uma agência de marketing nos Estados Unidos é algo totalmente surreal. No momento que vai sair esse vídeo, eu estou indo para os Estados Unidos para poder profissionalizar mais o meu business, mas você não precisa começar a fazer isso para crescer. Você pode ir a versão mais iniciante para poder trabalhar. E outra coisa, se você tiver alguma sugestão de conteúdo sobre isso, comente aqui embaixo que eu posso explicar, eu posso ensinar aqui para vocês sem problema algum. Então, são esses fatores que eu acho que são bem diferenciados de você ter a sua agência de marketing nos Estados Unidos. E o último ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo, que talvez seja o ponto mais importante, é o seguinte. Tudo bem que você pode começar de sua casa, você não precisa falar inglês e tudo mais, mas você precisa ser o mais profissional possível. E quando você for fazer essa sua captação de clientes, você tem que ser o mais profissional possível em todos os aspectos. É muito importante você ser profissional, por exemplo, nas suas redes sociais. É muito importante, por exemplo, você ser profissional na sua página do Facebook. É muito importante você ser profissional na sua postura de venda, na sua apresentação da empresa. Porque, pessoal, a maior vantagem que você tem na internet é justamente o fato de você apresentar um profissionalismo sem ter que gastar muito dinheiro em comparação com os negócios offline. Por exemplo, um escritório de advocacia. Pô, você tem que pagar o custo de aluguel, tem que levar o cara para o seu escritório, tem que ter um escritório foda, com a decoração foda, você tem que ter uma presença legal, tem que usar um terno. Enquanto aqui, velho, não precisa ter tudo isso, né? Por exemplo, eu tô usando a camisa social, mas, porra, você não sabe se eu tô de cueca, se eu tô de short, entendeu? É muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais simples. Você pode ter uma estantezinha legal. Pô, se você não tem dinheiro de comprar livros e tal, ou sei lá, objeto de decoração, utiliza um chroma key, por exemplo, sei lá, cara, se vira. Mas você trazer um profissionalismo é algo totalmente diferenciado que vai te colocar em uma posição de destaque. O que mais acontece nesse mercado, que é o motivo de 99% das pessoas desistirem, é que elas iniciam de maneira totalmente amadora. Elas querem saber o mínimo que elas precisam fazer para ter resultado. E isso, na verdade, não é algo que vai te prosperar, porque você está buscando se adaptar à mediocridade. Você tem que olhar a média que as pessoas estão, ver a média do esforço que as pessoas estão fazendo para você poder fazer mais. Se, por exemplo, se todo mundo tem esse mesmo ambiente assim de profissionalismo, pô, de ter um microfone, de estar bem vestido, de ter um objeto de fundo, um escritório, um fundo legal, pá, você tem que fazer algo muito melhor. Você tem que ter um escritório mais foda, você tem que, enfim, criar um ambiente mais profissional. Nesse caso, eu estou comentando essa questão de vídeo, mas isso se aplica para tudo. Por exemplo, na sua apresentação comercial, na sua foto de perfil do WhatsApp, na sua foto
de apresentação de empresa, em como você se posiciona dentro desse mercado, porque são detalhes como esse que você acaba conseguindo ganhar confiança, sobrepor em relação aos outros concorrentes e crescer financeiramente sobre isso. Então preste muita atenção nesses detalhes, que são detalhes que fazem total diferença no resultado. E as pessoas que quando começam a fazer isso, elas fazem de qualquer jeito, elas querem sempre saber o mínimo. Quanto eu preciso investir para ter resultado? Aí por exemplo aí se eu falar, por exemplo, que o mínimo é R$1.000 e a pessoa investe R$1.000 e não consegue ter resultado, ela pode falar, mas eu gastei, não tive, não cresci. Pô, cara, mas assim, olha a forma que você investiu, olha o seu anúncio é muito ruim, a forma que você está se portando esse anúncio é horrível, olha isso que você está falando, olha isso que você está trazendo. Então são detalhes que acabam impactando muito no resultado final. E aí não adianta você colocar, por exemplo, 1.000 conto se a sua execução está muito ruim, porque consequentemente o seu resultado vai ser ruim. O dinheiro que você for colocar, ele tem que ser após você buscar ter todo esse processo de estruturação. Então uma coisa que eu recomendo até para vocês não faça maluquice de largar tudo, de, sei lá, pegar dinheiro na mão do agiota, pedir dinheiro emprestado para família, para amigos e arriscar tudo nisso. Cara, faz junto com o seu trabalho, usa o dinheiro do seu trabalho para poder reinvestir no seu negócio, para você começar de maneira mais estruturada, mais profissional, que aí com o passar do tempo você vai se aperfeiçoando, vai tendo seus primeiros resultados, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí você vai tendo uma postura de profissionalismo ao ponto de você estar bem acima do mercado. E é aí que está o grande resultado que as pessoas não levam em consideração. As pessoas acham que apenas você subir um anúncio, subir um vídeo, vai conseguir crescer e você não vai. E se você quiser que eu faça até um conteúdo mostrando mesmo assim o que eu faço para poder captar a minha estratégia de tráfego pago, comente aqui abaixo se vocês têm interesse, que eu posso fazer um vídeo sobre isso e é algo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um conteúdo provavelmente que vocês pagariam para aprender e vão estar aprendendo de maneira totalmente gratuita. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comente sobre o que você achou desse vídeo também. Um forte abraço e até a próxima.